hoje é que Vamos agora analisar um dos nossos adversários, vamos analisar as tendências dele e de acordo com as informações que tiramos, cada linha que ele tomou que era fora do standard, fora do normal, anotamos para depois podermos usar essas notas quando estivermos a jogar contra eles, quando eles aparecerem, adaptamos a nossa estratégia de modo a tirar o máximo proveito da informação que temos. Quem é este? Eu imagino, aqui nas mãos estamos a ver, às vezes é o Dani a jogar contra ele, outras vezes é o Rui, outras vezes... Não, depois não tendências, Os shots com 3, 10 pontos. Tendências. E agora? Mas as mãos que ele vai... Não, eu não vi, eu não sei se... Eu acho que não. Eu acho que não. O field review consiste em revermos os regs, os jogadores regulares contra quem provavelmente mais jogamos, principalmente durante as séries que aí vêm, e tentar procurar erros que eles cometam, tendências. E isso é uma coisa que nos ajuda não só a conhecer melhor as tendências daquele adversário em específico, mas as tendências em geral da população que joga. E é uma coisa que eu sinto que está a ser mesmo muito importante, muito produtiva para nós. Mas tipo, nós chegamos ao tempo com raios diferentes. Querem que eu faça novo logo para tirar estes pares que são muito dos bluffs? Olha, eu só tenho uma dúvida, é se ele tirasse estes pares eu começava a falar em chinelos? É isso. Então, olha, E toda a informação que tivermos sobre os nossos adversários vai poder ajudar, mas continua a ser um jogo bastante complexo em que vai depender de muitos fatores na mesma. Mas se conseguimos ter um fator extra em relação aos nossos adversários, isso vai fazer diferença no final. Nós assumimos que há certo tipo de jogadores, nós temos uma lista de certo tipo de jogadores em que a probabilidade da gente os apanhar na mesa vai ser mesmo muito grande. Então a gente quer, quando estivermos com eles na mesa, queremos ter o máximo de informação possível para quando jogarmos uma mão contra eles, ter mais chances de ganhar a mão, ter mais chances de, naquela mesa, ser ganhador. Acho que isto nos dá bastante vantagem. Não só diretamente no facto de eu estar a estudar um adversário, mas ao estar a estudar vários e estar a perceber as tendências, percebendo certos padrões, e acho que a vantagem está aí. E aquilo que a gente acha que é um pouco diferente, ou que são jogadas que eles não haviam de fazer, e são jogadas que a gente possa explorar no futuro, então a gente tira notas disso e quando estamos a jogar temos acesso a essas notas para conseguir tentar explorar os jogadores. Nem nunca tinha ouvido falar de ninguém que estivesse assim a estudar tão profundamente os adversários como nós estudamos, por isso acredito que no mundo sejam mesmo muito poucas pessoas que façam isto e acho que é muito bom para nós estarmos a estudar isso e não tornem nada previsível porque há sempre coisas que, mesmo nós estudando um adversário, há muitas coisas que não vamos saber sobre ele. Vamos conseguir tirar algumas coisas, algumas informações, algumas tendências, mas vai sempre haver muita coisa que não vamos conseguir ter informação e que precisamos muito mais amostra e de estudar muito mais a fundo, por isso é um poço sem fundo, há sempre muita coisa para explorar. De todos os jogadores regulares que a probabilidade de eu apanhar todos os dias um é mesmo muito grande, então isso faz a diferença no longo de umas séries durante 2 meses. é mesmo muito vantajoso, já para não dizer, tipo, toda a gente tem dias bons e maus, e os dias maus o grupo puxa para cima, e como toda a gente quer o mesmo objetivo e toda a gente, tipo, está focado no mesmo trabalho, tipo, é mesmo muito fácil e é muito fácil não te desfocar. Correu bem, fomos campeões aqui deste torneio por $11.600 e aqui ficámos em segundo, depois deal heads up para €23.000. Já treino. Domingo, hoje é dia de ganhar a primeira bracelete. Não vamos para grupos, vamos para cima deles.
volta de meia hora, fizemos aí uns 5 km, mais para recuperar dos outros dias. Pá, os Necas e o Dani já estavam um bocado cansados, foram só caminhar, devem estar aí a voltar. Mas já foi muito bom, demos um mergulho, a água está muito fixe, já foi correr. Agora ninguém nos para hoje. Quando o Rui me mostrou o calendário, eu achei que ia ser muito mais puxado que aquilo que está a ser. Achei que ia ser muito mais difícil, estás a ver, de cumprir. E agora estou a achar que temos muito mais tempos livres do que aquilo que parecia na folha. E não sinto que seja difícil, sinto que é mesmo tranquilo. Tipo, não custa mesmo nada. Não tenho gostado mesmo nada acordar todos os dias e às 9 fazer uma review. Tipo, se fosse fazer toda esta rotina sozinho era muito mais difícil. Concordo 100%. A nossa rotina aqui na casa, aqui no Brasil, é nós juntamos-nos aqui de manhã às 9 da manhã para rever um torneio que todos os dias é de uma pessoa diferente, das 9 às 10. Depois, das 10 às 11h30, nós vamos fazer exercícios. Geralmente fazemos desportos de equipa, futebol, vôlei, basquete, também para criarmos mais empatia uns com os outros e espírito de equipa, acho que é uma parte importante também. Depois disso, das 11h30 ao meio-dia e meio, nós temos uma hora que é para o almoço, que também temos tentado almoçar todos juntos e ter um momento também de partilha e um momento um bocado mais descontraído, que também faz falta, já que passamos os dias um bocado a correr. Depois disso, então, temos uma hora que é basicamente para fazermos o que quisermos. Muitas vezes ficamos juntos lá fora, junto à piscina, a conversar, tomar um café, mas outras vezes também há algum tempo que aproveitamos para ligar a familiares ou o pessoal ligar à namorada e assim. E basicamente depois disso, da 1h30 até às 2h, nós fazemos um pequeno aquecimento para preparar a sessão. É mais para entrar outra vez na mentalidade do póquer e começar a aquecer o cérebro. E então depois começamos por volta das 2h, geralmente. Às vezes ao domingo começamos um bocadinho mais cedo. Mas sim, geralmente começamos às 2h e temos planeado sessão até às 9h30, mas isso depende, há sempre dias que demoram um bocadinho mais, dias que demoram um bocadinho menos. Essencialmente é isso, tipo, geralmente no fim da sessão também temos no calendário para fazer uma pequena revisão, seja de mãos ou ver mãos de outras pessoas também, cerca de meia hora, e então depois é que estamos livres para descansar e preparar já o dia da manhã. É uma rotina que eu estou a implementar nos últimos 2-3 anos, sem sucesso. E aqui torna-se muito mais fácil, também porque estamos muito mais focados no objetivo e por o grupo todo em si querer este objetivo, acho que é muito mais fácil e as coisas já estão planeadas. Mas pá, honestamente estou a adorar e acho que vai ter um impacto mesmo gigante na qualidade do meu jogo. Acho que há muito pessoal que podia quebrar e eu não sei se vou quebrar, mas a rotina é mesmo muito pesada, mas eu acho que nunca trabalhei tão bem em toda a minha vida. Sou jogador de póquer profissional há 4 anos, eu acho que nunca tive uma rotina tão boa como esta. Termos uma rotina de estudo diária e quando são várias cabeças a pensar, o tempo de resolução dos problemas é significativamente menor, porque para além de termos muito mais inputs, conseguimos resolver um spot, uma mão muito mais rapidamente, conseguimos apanhar a sol, que é uma coisa que é mais difícil estando na Europa. O nosso tempo livre raramente bate com as horas de sol. Achei que ia ser demasiado duro, porque era não só na altura dos torneios especiais, mas um mês antes também. Eu achei que esses 2 meses seguidos, a seguir aquela rotina em que não tinha nenhum dia em que eu simplesmente tivesse todo o dia para mim, todos os dias tenho que fazer alguma coisa, não é? Eu desfruto de quase tudo o que fazemos, adoro fazer as revisões de torneios de manhã, adoro o desporto, adoro o trabalho, estou a gostar muito mais de trabalhar do que estava a gostar de trabalhar nos últimos meses e eu acho que isso deve-se ao equilíbrio que eu consegui aqui com a rotina bastante estabelecida de acordar cedo, ir para a cama cedo, o facto de estar constantemente num grupo de pessoas que são extremamente divertidas e que mantêm as coisas entusiasmantes.
O facto de estar a aprender, muito provavelmente estou a aprender mais do que eu alguma vez aprendi num espaço tão curto de tempo, e isso também torna as coisas entusiasmantes. Eu acho que o mais importante é eu estar a gostar das coisas que estão estabelecidas, e isso é que faz com que seja fácil. Se eu não estivesse a gostar de fazer a revisão do torneio de manhã, ia-me gostar muito mais a acordar, não é? Se eu não tivesse a gostar de trabalhar, ia gostar muito mais, mas eu estou a gostar de todas as coisas que estamos a fazer, então está a ser mesmo muito bom. Apesar de os jogadores terem a rotina ideal, definida pelos mentores, principalmente pelo Rui, o dia começa com póquer e termina com póquer. Essa rotina ideal não é sinónimo que vais ganhar, mas acreditamos que a rotina incluída nestes 2 meses possa ser ou ter algumas ferramentas necessárias para que o jogador tenha sucesso e seja um jogador ganhador a longo prazo. Realmente está algo que está muito interessante, porque eu acho que é até mais fácil por estar longe do habitat natural para você executar. Então o que eu vi lá desde a hora de acordar até no dia, os dias todos bem definidos, acaba ajudando muito o jogador, porque faz assim, vamos pensar que quando eu já tenho definido que eu acordo e já sei o que eu vou fazer, eu não gasto energia tomando decisão do que eu vou comer, que horas que eu vou comer, que horas eu vou começar a grindar. Então quanto mais organização eu tenho, mais energia eu guardo para tomar decisão na hora que realmente interessa, que é na hora que eu estou jogando. Então ter essa preparação prévia e alguém cuidando disso para mim no dia a dia vai me economizar muita energia que eu posso utilizar na hora de jogar. Isso é bem importante. Agora, a respeito de estar fazendo isso em grupo, agrega muito, principalmente para estar vivendo momentos que a minha cabeça fica leve para poder jogar. Então, trabalho com muita gente e a gente toma muito cuidado de quando entrar no jogo, não ter preocupação nenhuma. E você fazer esportes, fazer outras atividades, além do benefício para a saúde, tem um benefício também para a mente, para realmente esvaziar e eu entrar com aquilo, com a mente o mais leve, o mais tranquilo possível, para que eu possa colocar tudo em prática, aqueles estudos, tudo que eu fiz no passado. E tens aqui a prova que o facto é mesmo difícil chegar longe no póquer sozinho, porque tu podias fazer isso tudo sozinho, mas estás a revelar um torneio teu, é mesmo complicado encontrar os links que os outros encontram em ti. É no mínimo 5 vezes mais rápida a evolução. É mesmo muito mais rápido quando fazes as coisas em grupo. Tipo, eu quando acabo a última tarefa do dia, que é tipo, está no calendário, que é tipo field review, é tipo, sinto-me mesmo muito bem, que é tipo, mais um dia concluído, não falhei em nada. Dever cumprir. Acho que é mesmo muito fixe isso. Nós vamos estar juntos, basicamente nós só não estamos juntos quando estamos a dormir. Cada um vai para o seu apartamento, de resto estamos de manhã, desde as 8 da manhã até à meia-noite, sempre juntos. E pronto, e como arranjámos pessoas que estão num nível bastante alto no póquer e em termos de performance, acho que puxamos todos uns pelos outros, não há ninguém a cortar-se, porque estamos a fazer as coisas em grupo, por isso todos nos inscrevemos para isso, digamos assim. Por isso acho que estar em grupo dá-nos uma maior tendência a fazer as coisas certas e é um grande benefício. Estamos ainda vivos no torneio para a Braceite, para a primeira Braceite. Faltam 53 jogadores, é o primeiro evento desde a WSOP que dá direito a Braceite. Faltam 53 jogadores com 206 mil dólares reservados para o primeiro lugar. Não temos muitas fichas, temos 10 blinds, mas enquanto tivermos blinds, há esperança. Eu acho que a principal realização que eu tive quando cheguei cá, ou depois de uns dias cá, foi do quão importante é termos uma comunidade de pessoas que partilham os mesmos valores e que têm uns objetivos muito parecidos. Acho que é mesmo importante pertencer a um grupo de pessoas que gostam umas das outras e que estão dispostas a aprender umas com as outras e também a criticar quando é preciso criticar. Acho que tem sido o fator mais importante para mim.
Acabou o segundo domingo. Foi o segundo domingo desde que começámos, certo? Terceiro? Foi terceiro, foi primeiro com torneios especiais. Tinha bastantes torneios caros e não correu nada bem. Perdi cerca de 10k e eu estou numa fase em que estou a perder há bastante tempo e por mais que trabalhe e estude, é mesmo muito desafiante manter a confiança e a motivação quando já não tens resultados há algum tempo. Mas o que estamos a fazer aqui era difícil ser melhor. Era difícil fazermos melhor, temos uma rotina melhor que o que estamos a fazer aqui, então a única coisa que eu posso fazer é agora no fim da sessão vou estudar mais o jogo de outro reg. Amanhã é um torneio meu que vamos ver, então é outra oportunidade para ver que erros é que eu posso estar a fazer. E pronto, e é assim, mais um dia, nem sempre se ganha, a maior parte dos dias perde-se na verdade, e é isso. Mais um dia, acabamos aqui o brinde. Hoje foi um bom dia, fizemos 4 FTs e acabamos agora com o Daily Main Event 250, que acabei por ganhar 13.000. Foi um torneio engraçado, que também tive a presença de um colega daqui de casa, o Bernardino, na mesa final, ele ficou em terceiro. E as perspectivas são de ser sempre a subir, estamos a trabalhar bastante bem, a dinâmica está muito forte e com o estudo que temos feito não tem como não dar bom resultado. São com 4 anos, logo para as 10, Estou igual. Second chance, anda lá e eu deixo. Mas estás a falar de mão, gente, igual? Eu acho que tens de dar. Peraí. Vocês acabaram de concordar que ele não tem uma mão melhor que a nossa. A partir do momento que ele não tem uma mão melhor que a nossa e tem mesmo muitos escombros de mãos, tipo dá mais X, como é que nós não podemos deixar? Eu não achei que não tivesse uma mão melhor que a nossa. Chegava mais vezes lá de 10 do que 5-5, seja 5-5, deixava assim, são os jogos. Tivemos a ver um torneio ontem foi o torneio mais caro da sessão, foi o Venom, um torneio de 2.500 e eu acho que em geral joguei bastante bem. Estava a dar demasiado valor à minha mão em situações em que a minha mão não tinha assim tanto valor. E pronto, tenho que ter mais cuidado com isso, tenho que perceber melhor a forma como o field joga, tenho que me adaptar melhor ao field. Estou a fazer demasiadas value bets demasiado wides e acho que isso foi a principal coisa que vimos hoje. Em relação à alimentação, eu fiquei no início um pouco assustado. Acho que assustado é a palavra certa. Fiquei um pouco assustado porque nas primeiras 4 refeições havia muitos ingredientes em que eu não estava habituado a comer e que eu não gostava. E quando estava a comer, acho que foi um pouco psicológico, quando estava a comer perdi a vontade de comer porque estamos habituados a um tipo de alimentação
e mudámos um pouco, foi um pouco radical. Isto eu não gosto, isto eu não gosto. Cebola também dispenso. Pois já vai assim. Se eu gostar do resto. Estamos a gostar da alimentação? Estamos. Acho que é a primeira vez que estou a ter uma alimentação tão variada e tão virada para o lado vegan. E para já estou-me a adaptar bem. Tipo, houve pratos que não gostei, mas nós compensamos com a fruta, então para já estou a gostar. Mais ou menos familiarizado, não é a comida que eu gosto mais, sou bastante tradicional, prefiro muito mais a comida tradicional portuguesa, mas está uma experiência bastante boa e sei perfeitamente todos os prós que traz, tanto em termos para o nosso trabalho do dia a dia e conseguimos estar mentalmente mais preparados e não tão enfartados e que nos pode limitar nas nossas ações diárias, sei todos os benefícios que traz e está a ser uma experiência bastante agradável. Em relação à alimentação, acho que está a ser muito bom aqui no Brasil, porque como eu pratico uma alimentação à base de fruta, a qualidade da fruta é mesmo muito melhor aqui e isso para mim faz muita diferença. E depois o preço é mesmo muito mais baixo aqui. E então para mim está a ser mesmo muito bom. Eu basicamente reparei que sentia-me muito melhor se comesse só fruta, digestivamente, mentalmente, a nível de energia, muito diferente mesmo. Então, ao início foi experiência, não sei, fez sentido para mim que a minha dieta tinha mesmo muitas coisas processadas e eu comecei a experimentar, ok, o que é que acontece se, sei lá, quase toda a gente vê benefícios se tirar uma coisa processada da dieta, ok, vou deixar de comer sei lá, policaus, ou vou deixar de comer refrigerantes, ou vou deixar de comer pão e eu pensei, ok, o que acontece se eu tirar todas essas coisas em vez de tirar só uma? O que eu sinto que tenho mesmo que suplementar, e que se calhar eu tinha mesmo que suplementar com qualquer dieta, é mesmo vitamina B12. Quase tudo o resto, se faltar alguma coisa, eu não diria que é culpa da dieta, mas é culpa da qualidade do produto. Porque as coisas que os produtos que nós temos acesso hoje em dia não têm nada a ver com aqueles de há 200 anos atrás. E o problema pode estar um bocado aí. O descanso é essencial e quando dizemos descanso, acho que temos de olhar para o descanso de um ponto de vista da recuperação. Como os jogadores de torneios estão habituados a jogar muitas horas seguidas, então é importante que nos tempos off e nos tempos de folga e de descanso, esse descanso exista mesmo, existam estratégias que permitam a recuperação para voltar, porque senão o que vai acontecer a longo prazo é que é muito difícil fazer 25 dias por mês a jogar 10 horas ou 11 horas por dia, em que tens de estar constantemente concentrado e estás constantemente a tomar decisões. O teu cérebro não tem energia para fazer isso durante tanto tempo seguido da forma mais eficiente possível e no póquer é muito fácil passarmos de sermos jogadores ganhadores a passar a ser jogadores exploradores, simplesmente por estarmos demasiado cansados para jogar, não estarmos na nossa melhor forma, não estarmos no nosso melhor mood. Então o descanso é vital para que isso não aconteça e planear o descanso acho que é uma das estratégias que toda a gente devia implementar. Cocos, que eu também devo usar nos batidos e para beber de manhã. E acho que é isso. Uma papaya e 2 melões, foi isso. E massagem. Eu treino todos os dias há cerca de 4 meses e ajuda-me imenso. Sinto-me bem, descanso melhor. O exercício tem muitas vantagens. É bom é que eles ouçam isto para não se desleixarem.
warm-up é basicamente, como o nome diz, é um aquecimento, e é um aquecimento ao teu cérebro, porque basicamente se um jogador literalmente se sentar e começar a jogar, o teu cérebro demora a arrancar, como quando vais fazer desporto, precisas de aquecer para começar a fazer o desporto. Então, se não aqueces, o que acontece é a primeira hora de sessão, a primeira hora e meia, o que seja, vais estar a meio gás, em vez de estar a gás completo. E o warm-up consiste em aquecer o teu cérebro para quando for jogar, estás na tua capacidade máxima, por assim dizer. Muitas decisões por minuto e nós basicamente aquecemos, pensamos na estratégia que nós temos e treinamos um bocado com um programa. Temos usado o GTO Wizard, que é um programa relativamente recente e basicamente aquecemos lá com esse programa. Ou até mesmo, por exemplo, eu poder praticar contra um deles de forma sem envolver um torneio só, podia praticar contra um deles, então já seria bastante útil. Mas aquecer a cabeça é mesmo muito importante. Estamos prontos para mais um dia na luta. Já tivemos uma rotina muito forte, começámos às 10 da manhã com o MTT Review, depois estivemos a jogar vôlei, uma hora e meia. Deixa! Foi um jogo renhido, perdemos 3-2, as condições não estavam a nosso favor, estava muito sol deste lado. A equipa de sonecas perde sempre, é incrível, sempre, todos os dias. Temos aqui um dos piores jogadores em campo, mas pronto, é isto. E pronto, estamos cá amanhã para voltar a treinar e na próxima jornada vamos tentar melhorar, né? Temos em vista a Liga dos Campeões e talvez o título esta época. Vamos ver. Lindo! Vamos lá embora! Já treme! Já almoçámos, fizemos assim meia hora de aquecimento e agora vão começar os torneios, vamos começar a sessão. Espera-se que seja um bom dia nesta casa. Quando você está jogando, é a mente principal, né? Seu principal ferramenta de trabalho. E se ela está desorganizada, ela acaba vindo pensamentos, problemas que estão no entorno, e isso acaba influenciando muito a questão da performance dele dentro da mesa. Vamos supor que eu estou jogando e acaba vindo um problema pessoal, alguma coisa que está fora do contexto e aparece ali na hora do jogo, já está realmente comprometendo a minha performance como jogador. Então ele fazer um trabalho de background para quando ele chegar ele está totalmente conectado com o jogo, ele poder realmente desempenhar tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele corrigiu, é de suma importância. Então isso vem de um trabalho que ele faz fora das mesas, né? Para que na hora que ele estiver lá, ele consiga ter uma performance melhor. Todos os dias tem dinheiro envolvido, pressão envolvida. Normalmente os trabalhos, a pessoa, pelo menos a maioria dos trabalhos, você recebe um trabalho, você desempenha aquilo lá. No poker, realmente, o seu desempenho está total relacionado com os seus ganhos. Então, num trabalho normal, eu posso passar vários dias performando mal. Se eu fizer isso no poker, vai ter um problema muito grande. Por quê? Porque em real time eu já tenho a resposta daquilo que eu estou executando. Então, é um trabalho de resultado muito rápido. Então, se eu tiver mal, se um dia mal, pode realmente desencadear muitas perdas, e aí isso vai virando um processo bem complicado, e por isso que o mental acaba sendo uma coisa importante para ele conseguir lidar com essas nuances de ter o resultado praticamente imediato. Então, se eu tenho um dia que eu não performo bem, que eu estou ruim, a tendência é cair, aquilo virar uma bola de neve negativa. Então, difere muito a questão da resposta imediata com as suas ações. Então, você age e já tem uma resposta, age e já tem uma resposta em quesito de resultado. Então, é um trabalho muito mais dinâmico, muito mais rápido, de feedbacks ali a respeito do que você faz, executa no dia a dia. Bem, mais um dia terminado, mais um dia aqui a foder Fala em condições.
E este tipo de torneios a gente joga uma vez por ano, 2 vezes por ano. Qualidade de sumo de uva, para ver se eles se enganam. Eu não vou ficar na tua equipa outra vez. Muda-se, passa-se ao fresco. Eu sinto uma pessoa competitiva. Eu, quando estou a jogar a maior parte dos jogos que jogo, eu gosto de tentar, ok, vou tentar ganhar. I feel for anybody tryna step in the way of this. I handle shit by any means, you know that's just the way it is. And when my time comes and that shit'll come, know I'm ready. Always hit what I aim for, bitch, I hold it steady. I feel for anybody tryna step in the way of this. I handle shit by any means, you know that's